Olá, Cidade Consumo Pop! Estamos de volta com mais um spin-off do Quatro Coisas para falar exclusivamente sobre videogames. Aqui vamos analisar as maiores guerras, as batalhas entre as grandes marcas em busca da liderança do mercado. Começa aqui Console Wars. De dezembro de 1994 até 2006, quando sua produção foi encerrada, o PlayStation 1 vendeu 103 milhões de unidades no mundo todo. O número só foi superado pelo seu sucessor, o PlayStation 2, lançado em 2000, que é considerado o videogame mais vendido da história, com 150 milhões de unidades vendidas. De lá pra cá, foram milhares de títulos e milhões de pessoas que se tornaram uma legião de fãs da marca. Com 6 videogames lançados, sendo 2 deles portáteis, a marca é hoje uma das maiores do ramo. É até difícil aceitar o fato que, a princípio, o PlayStation seria apenas um leitor de CD para o Super NES da Nintendo. É que a Nintendo e a Sony possuíam uma parceria para desenvolver uma expansão para o Super Nintendo que possibilitasse o uso de CDs. Só que esse acordo com a Nintendo foi rompido. Dizem que, na verdade, o que aconteceu é que a Nintendo furou o olho da Sony, porque não queria que a parceira ficasse com grande parte dos lucros das vendas do CD. E isso inflamou o espírito de vingança dos samurais da Sony, que correram atrás de um sistema próprio. É aí que entra um cara muito importante para nossa história, que é o engenheiro Ken Kutaragi, que convenceu o pessoal da Sony a continuar o projeto. Mal sabiam eles que estavam cavando uma mina de ouro. Já a Nintendo cancelou o projeto com a Sony e continuou com a Philips, sendo também cancelado posteriormente. Já a Sony apostou na ideia de um videogame com CDs. Só que ao saber que a antiga parceira lançaria seu próprio console, a Nintendo tentou frear a iniciativa, processando a Sony. A justiça acabou negando o pedido da Nintendo, dando sinal verde para o lançamento do PlayStation, fato que mudou o mercado de jogos e acabou com a liderança nintendista, e alguns anos depois eliminaria a Sega do mercado de consoles. O PlayStation 1 teve 2 versões bem distintas, e você provavelmente se lembra de ambas. A tradicional, que era aquela retangular bem grande, e a Slim, que foi lançada depois, arredondada e bem menor. Muita gente teve essa versão no Brasil. O PlayStation recebeu alguns acessórios diferentes. Um deles foi uma tela de LCD, que lançada em 2000, resolvia o velho problema da falta de uma televisão. A versão Slim era tão pequena que quase virava um videogame portátil. Outro acessório curioso foi o Pocket Station, uma resposta da Sony ao VMU do Dreamcast, um memory card com tela de cristal líquido que permitia jogar alguns minigames. Sobre a famosa logo do videogame, a Sony trabalhou em várias versões, até chegar ao resultado atual, que nunca deixou de ser usado. Ele aparece em todas as versões do PlayStation. A gigante japonesa Sony investiu no uso do CD, uma mídia muito mais barata e fácil de produzir do que os cartuchos dos concorrentes, como era o Super Nintendo e o Mega Drive. Para salvar o progresso dos jogos, o memory card do PlayStation continha incrível capacidade de armazenamento de 1 MB, o equivalente à memória do maior cartucho do Nintendinho 8 bits. Mesmo com a memória alta para a época, só era possível gravar 15 jogos ao mesmo tempo. Mas, apesar do preço e da produtividade, a principal inovação dos CDs em videogames foi sua grande capacidade de armazenamento. Para comparar, os cartuchos do Nintendo 64 permitiam armazenar até 64 megas, contra 750 megas que os CDs conseguiam. E por serem mais baratos, permitiam também jogos com múltiplos discos. Isso permitiu a inclusão de animações renderizadas e sons extremamente realistas, como os roncos dos motores de Gran Turismo. Além disso, foi o primeiro videogame a conseguir reproduzir gráficos tridimensionais com míseros 2 MB de memória RAM. Para comparar, isso é 4.000 vezes menos do que o PlayStation 4 consegue fazer. Aliás, o fato do PlayStation 1 permitir rodar CDs de música convencionais também foi um diferencial na hora da família escolher qual videogame comprar. Mais que um game, o PS1 fazia jus ao seu nome, sendo uma verdadeira estação de entretenimento. Era comum as empresas na época vincular imagens de mascotes em seus novos lançamentos, e não foi diferente com o PlayStation. O Polygon Man, que é esse cara aqui, ó, simpático, foi criado para ser utilizado em materiais promocionais antes do lançamento, mas o personagem não vingou e deixou de ser usado. Ele apareceu no game PlayStation All-Stars Battle Royale, com um easter egg. No Japão há outro mascote, mas muito pouco conhecido, o Toru Inoue. Em 2006, foi calculado que se todos os PlayStation 1 fossem vendidos pelo seu preço original, $299, o montante obtido seria suficiente para comprar todos os times da Liga de Beisebol americana, uma das mais caras do mundo, e ainda daria para oferecer $1,90 para cada pessoa viva no mundo. O PlayStation 1 teve 2.418 games lançados. Tudo junto seria o equivalente a 1,49 terabytes, que caberia hoje em cerca de 30 games em Blu-ray. Você pode não saber, mas houve uma confusão na adaptação dos comandos dos controles.
No Japão, o círculo é na verdade um O de OK, pelo fato que o botão é eventualmente usado para confirmar uma ação, enquanto o X serve para cancelar. Ao chegar no Ocidente, essas funções se inverteram. O joystick do primeiro PlayStation trouxe algo muito pedido pelos desenvolvedores: mais botões. Com isso, além dos tradicionais botões todos presentes no controle do Super NES, o joystick da Sony passou a contar com L2 e R2. Após o lançamento do Nintendo 64, que trouxe a alavanca analógica e o Rumble Pack, a Sony não ficou para trás, lançando primeiro o Dual Analog e depois o DualShock, que, como o nome indica, trazia direcionais analógicos, uma inovação para a época, e também a função de vibração já embutida, diferente do Rumble do N64, que era acoplado no gamepad e funcionava com pilhas. O DualShock acabou influenciando muitos controles que viriam posteriormente. Ao contrário do Nintendo e da Sega, a Sony não contava com games próprios no início do PlayStation, dependendo exclusivamente de estúdios de terceiros. Entretanto, a maioria das empresas decidiu criar games para o novo videogame, por diversos motivos, principalmente a mídia com maior capacidade e a menor taxa cobrada pela Sony para permitir o lançamento de um jogo, e a possibilidade de lançar títulos com temática mais adulta. Ao mesmo tempo, esse movimento tirou o apoio que a Nintendo e a Sega recebiam, já que seus consoles não tinham a mesma capacidade. Por algum tempo, a Capcom e a Konami se dedicaram quase exclusivamente ao PlayStation, lançando grandes clássicos como Resident Evil, Final Fantasy VII e Metal Gear Solid. Com tamanho suporte de dezenas de estúdios, o PlayStation serviu como berço para grandes franquias, principalmente aquelas com temáticas mais adultas e com muito sangue na tela, ao contrário da tradicional e familiar Nintendo, que impedia que seus jogos tivessem sangue. Com liberdade quase total, o PS1 permitiu que jogos como Resident Evil, Parasite Eve, Silent Hill e Dino Crisis vissem a luz do dia. Outras franquias, como Metal Gear e Final Fantasy, tiveram a oportunidade de fazer uma formidável transição para o mundo 3D, com games cinematográficos para os padrões da época. A própria Sony passou a lançar games próprios, investindo em franquias como Crash Bandicoot, Siphon Filter, Spyro the Dragon e, é claro, Gran Turismo, que levou o gênero de jogos de corrida ao novo patamar. Por isso mesmo, o jogo mais vendido do PlayStation 1 é justamente Gran Turismo, lançado em 1997. Por todos esses impressionantes números e inovações, podemos dizer que o PlayStation 1 é um dos mais importantes consoles da história dos videogames. É isso aí, pessoal! Então, esse foi o primeiro Console Wars. O que vocês acharam? Escreva aqui embaixo nos comentários, não esquece de dar o like, de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você sabe que gosta de games, seu grupo de WhatsApp, seu fórum, passa esse vídeo para todo mundo. E lembrando que a gente vai ter um ranking aqui, ó, nessezinho aqui, tá vendo? Vão ter 5 vídeos. Quando a gente tiver 5 videogames analisados, eles vão estar no ranking, e o mais visto vai estar sempre em primeiro. Então, o videogame que você torce, assiste muito esse vídeo, compartilha ele geral, para ele ficar no topo do ranking toda semana. Escreve aqui embaixo também o próximo. Qual é o seu preferido, se não é esse? Qual você quer ver no próximo episódio de Console Wars? Eu sou Pablo Peixoto e vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e tchau!